Tem uma distorção sobre esses dados do Pedro, que é o seguinte: o Pedro não começou o jogo contra o Vasco porque ele foi poupado entre não só ele, como outros. É isso, assim, o técnico tem que cobrar dos jogadores. O Flamengo tinha uma gestão paternalista. Agora me parece que a relação é mais profissional. Cobrança profissional, cara. O Pedro jogou mal, teve jogos que ele errou, foi cobrado. Ele estava treinando, segundo o Felipe, naquela coletiva lá de trás, né? Aquela forte coletiva. Não estava se empenhando. O pessoal acha o quê? Que o Pedro é um santo? Ele é um ser humano como todos nós, com seus defeitos, suas virtudes, gente. E se ele está num momento ruim, ele pode ser barrado, ele pode ser cobrado. E se ele seguir o que pede o Felipe, ele vai ser um jogador melhor. Já está melhor e vai ser melhor ainda. Participativo. É que não, mais importante do que marcar a saída de bola é fazer o gol. Não, mais importante é ter as duas coisas. É que nem o gramado, tem que ser bom e natural. Não um piso de plástico. Tem que ter as duas coisas. Jogador de ataque hoje tem que ser participativo, com bola e sem bola, e talentoso, fazendo gol, fazendo pivô, fazendo tudo que ele fez ontem. Assim, é uma besteira isso. Ele não gosta. O Felipe, cara, não é obrigado a gostar do Pedro. Ele é obrigado a escalar o Pedro e o Pedro é obrigado a fazer o que ele pede da melhor forma possível. Isso é uma relação profissional. Tem que gostar de ninguém, cara. Se gostar, tudo bem, mas se não gostar também não faz a menor diferença. Vocês querem que a volta, torcedores, a volta do paternalismo, da gestão anterior, que tinha suas virtudes e seus defeitos, mas, na minha opinião, os graves defeitos é tomar cafezinho com o pai de jogador que fica reclamando do clube, que paga em dia e cumpre suas obrigações, é isso que é legal? Paparicar jogador que joga mal 2 anos e reclama e arruma problema com doping, né? E veste camisa de outro time, faz o quê? Passa a mão na cabeça, aí é recebido. Arruma problema com o negócio do exame de doping, é recebido com aplauso. É isso que vocês querem. Aí depois pedem profissionalismo. Isso é relação profissional. O Felipe é o técnico, cabe ele cobrar. Mas o Bruno Henrique ele escala, bababá, mesmo assim. Aí você pode até discutir. Ele pode ter uma preferência pelo Bruno Henrique, pelo futebol, não sei. Ele que tem que responder. De fato, o Bruno Henrique vem jogando mal. E recebe muitas oportunidades. Eu acho que quem pode reclamar disso, a não ser que esteja treinando muito mal, é o Juninho, que nem é relacionado. Que não tem uma chancezinha das muitas que o Bruno Henrique tem. O Pedro não está mais nessa discussão. A partir do momento que ele voltou da data FIFA, treinou bem, segundo o Felipe falou, contra o Botafogo, após o jogo, e jogou muito bem os 2 jogos, acabou. O Pedro jogando bem, ele é intocável. O Arrascaeta, vamos lembrar o Arrascaeta no passado? Se machucando, saindo do jogo com 10, 15 segundos tempo sair, não aguentava mais, sem força física para disputar uma bola. A gente criticava o Arrascaeta. Cara, não consegue jogar. Aí queria renovar o contrato. O que nós falamos aqui? Pô, como é que vai renovar o contrato de um cara que tem 2 anos, tinha esse ano, ano que vem, e não está jogando bem? E tem questões físicas. Agora, ele não tem se machucado, está aguentando os jogos, está jogando muito bem. Aí você discute, e falta menos tempo para acabar o contrato. Aí você discute uma prorrogação do contrato. É isso, gente. O Germancano, vamos pegar o Fluminense? O Germancano prorrogou o contrato dele, acho que até o final do ano que vem. Tem torcedor do Fluminense questionando, com razão. Muito veterano, caiu muito, que é natural, né? Uma hora vai cair de rendimento. E o presidente fez um contrato longo com o jogador que já está em fim de carreira. Você acha que o torcedor do Fluminense não gosta do Cano? Cara, o cara deu uma Libertadores pro Fluminense. Um dos maiores atacantes da história do Fluminense hoje. Mas passa, né? O tempo passa. Então, se o jogador está veterano, se o jogador cai de rendimento, por que o Gabriel não ficou no Flamengo, gente? Por que o Rodrigo Caio não ficou no Flamengo? Uma questão profissional. Ele fisicamente ele não conseguia jogar, então ele foi embora. Tanto gostavam dele que ele voltou. Não é isso? Então, assim, é confuso. As pessoas querem profissionalismo, ao mesmo tempo querem discutir relações pessoais. Ele gosta, não simpatiza, vai com a cara. Caramba, cara. Pô, ontem o cara jogou pra caramba, funcionou, o técnico escalou ele, ainda assim reclamam. Que coisa mais chata, doentia. É o que o André fala, não se curte uma vitória. O cara torce ao Flamengo, uma vitória como a de ontem, o cara não curte. Ele procura uma coisa para reclamar. E até o Haaland coloca no meio como se o Haaland fosse um jogador omisso. É impressionante isso. E até sobre isso, pode falar, tem uma André. distorção, rapidinho, tem uma distorção sobre esses dados do Pedro, que é o seguinte: o Pedro não começou o jogo contra o Vasco porque ele foi poupado entre não só ele, como outros.
para ser titular e começar jogando o jogo contra o Estudiantes na Argentina. Então esse jogo não entra num combo, digamos assim, de jogos em que o Pedro foi preterido pelo Felipe Luiz, gente. Aí ele entra no segundo tempo e ainda me perde gol feito. E mesmo assim começa o jogo contra o Estudiantes. Entendeu? Não é uma defesa do Felipe Luiz, gente. É fato. É o fato. O Felipe Luiz não tá fazendo isso por uma questão pessoal. A maioria das vezes que ele tirou o Pedro foi quando ele achou que era melhor ter um jogador com mais velocidade para atacar o espaço, porque o adversário ia adiantar as linhas, como foi, por exemplo, contra o Internacional em Porto Alegre, né? No segundo jogo da Libertadores. Quem jogou foi o Bruno Henrique ali, não foi? Pedro jogou o jogo do Brasileiro, fez 2 gols e tal, e no jogo da Libertadores jogou o Bruno Henrique. Então, assim, não tem mais isso, não tem mais essa discussão. Mas tem essa questão o que eu queria apontar era essa questão do Vasco, do jogo contra o Vasco. Esse não entra. Esse aí, botar ele na conta do Felipe Luiz, de ter barrado o Pedro, não. Ele foi poupado como outros para jogar o jogo na Argentina. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até R$2.000 por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.